Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, já ativa o sininho, já deixa o like logo agora. Se inscreve logo agora, quiser me seguir no Instagram, @azulnutri_, direto lá por conta de falar de anabolizante, de medicamento, eu tomo bloqueio no Instagram. Às vezes pode ser que você comece a escrever Azul Nutri e não apareça. Aí tem que escrever aliás, Azul Nutri_, tudo junto, tudo certinho lá para aparecer. Aí vai aparecer lá, tem meu perfil reserva, cuidado para não seguir o errado, é o perfil oficial. Tá só Azul Nutri _, mais nada, só isso. Galera, se inscreva no canal, é muito importante para mim, cada novo inscrito me ajuda muito. Se você gosta das minhas informações e ajuda, cara, ajude isso também a chegar a outras pessoas e ajudar outras pessoas. Como? Melhorando meu engajamento. Como é que você melhora meu engajamento? Dá o like aqui. Hoje vamos falar sobre hipertrofia cardíaca. Cara, você está usando anabolizante em dosagem suprafisiológica acima de 100 miligramas por semana, você vai ter hipertrofia cardíaca. Ah, isso pode ser que aconteça, Azul? Pode ser que aconteça se você usar num prazo curtíssimo. Mas ela vai acontecer, cara, é uma certeza. Não, é 90% de certeza? Não, é 100% de certeza. Cara, e como é que ocorre essa hipertrofia cardíaca? Primeiro que a hipertrofia, vamos falar como ela é. É uma hipertrofia ventricular esquerda. Hipertrofia ventricular esquerda já é uma adaptação natural em atleta, seja maratonista ou seja um atleta de força, um powerlifter, por exemplo, tá? Já vai acontecer natural. Porém, quando ela acontece natural, ela acontece de uma maneira simétrica, ela acontece de uma maneira que, se você parar com o exercício, volta ao normal, ela mantém as funções certinhas do coração, diástole, sístole, não ocasiona fibrose. O que é fibrose? Quando você tem uma lesão em qualquer lugar, aquilo lá vai cicatrizar. Qualquer tecido vai cicatrizar. Se tiver um excesso de tecido cicatricial, aquilo ali se chama fibrose. A fibrose é um tecido não funcional, ou seja, você perde a função daquela parte. Ela é reversível? Em teoria não. Teoria não, tá? Mas tem como você diminuir o aumento dela, manter um controle e diminuir um pouco, sim, tá? Agora, quando você, marombeiro, tá usando anabolizante, por que você com certeza vai ter hipertrofia no coração? Isso é para te assustar? Não, isso é para te dizer a verdade, porque senão eu ia falar de uma maneira até que você ia morrer. Só que quando você usa anabolizante, o anabolizante, ele tem tem ação principalmente nos receptores androgênicos. É por isso que seu músculo cresce, certo? Como seu músculo cresce, por conta dessa sinalização, você imagina que o músculo, apesar de não ser exatamente igual à musculatura esquelética, que é a que você treina, o coração ele tem receptores androgênicos, inclusive por espaço, por centímetro quadrado, numa densidade até maior do que a sua musculatura, esquelética. E o que acontece? Quando acontece essa hipertrofia ventricular esquerda por uso de anabolizante, ela acontece de uma forma assimétrica, ou seja, o coração ele não cresce como um todo, ele não cresce certinho, ele não cresce os espaços e as paredes. Geralmente o septo dele fica mais espesso que a parede livre. Isso associado ainda à fibrose. Por quê? O coração... Por que acontece isso? Primeiro, são várias formas. Pela sinalização dos receptores androgênicos, tá? Por conta do anabolizante. O anabolizante também vai trazer um volume muscular rápido, muito mais rápido do que seu corpo consegue adaptar ou do que a sua natureza comporta até, e isso vai dar uma demanda, um débito cardíaco, vai exigir muito mais do coração. Tá? O coração ele não só aumenta de tamanho, ele fica rígido, tá? Ele fica difícil de contrair.
E também porque você tem ali uma angiogênese, uma criação de novos vasos, e essa criação de novos vasos pode ocasionar arritmias, tá? Disfunções cardíacas. E fibrose, como eu expliquei, isso tá, você gera lesões no coração, gerando lesões no coração, você gera fibroses. Ah, fibrose cardíaca é reversível, cara. Já vi alguns estudos que se ela tiver no interstício, o que é o interstício? Que separa a musculatura do coração das outras partes do coração. E também dos outros órgãos. Se ela tiver, for só intersticial, pode ser que sim. Eu vi alguns estudos sobre isso. Mas, se for na própria musculatura, no próprio coração, não tem reversão. Você consegue fazer não progredir mais? Consegue. Consegue regredir um pouco essa fibrose, diminuir ela de tamanho? Consegue. Mas a reversão, pelo que se conhece, não existe. Mas existe um trabalho de remodelamento reverso cardíaco, que a gente faz com alguns medicamentos, alguns fitoterápicos, que a gente faz um tratamento para o coração voltar o tamanho, perder essa hipertrofia assimétrica, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E como eu disse, não é reversível essa hipertrofia com suspensão do estímulo. Lembra que eu falei que na hipertrofia normal ela acontece? Se você suspender o estímulo, se você suspender a atividade, ela volta, o coração volta. Esse aqui não. Se a hipertrofia é causada por anabolizante, ela não vai. Você pode suspender a musculação, parar de treinar, ela não vai voltar atrás. Se você fizer um tratamento de remodelamento reverso, que eu vou explicar, pode ser que sim. Aí, Azul, e como que eu vou? Tem que tomar cuidado, cara, que você tem que fazer uma bateria de exames. Às vezes um teste ergométrico não capta, pode ser que um eletrocardiograma, pode ser que dê algum sinal, mas ainda não capta. Isso porque muitas vezes você tem uma alteração ali no coração que não muda os batimentos, não muda a ejeção, o volume que o coração ejeta, o volume sanguíneo, mas mesmo assim ele apresenta fibrose, ele apresenta deformação, tá? E, cara, como que eu faço para prevenir isso? Cara, você precisa de medicamentos que comprovadamente vão evitar essa hipertrofia ventricular esquerda. Exemplo, tem um estudo de losartana, tá? Geralmente, Azul, o que você usa como protetor cardíaco para hormonizar? Telmisartana, tá? Não existe você fazer um ciclo suprafisiológico sem pelo menos uma losartana, para começar a história, tá? Já anota isso aí, não existe. Ah, é só uma deca madura. Não existe, cara, não existe. Você vai ter hipertrofia ventricular esquerda, com certeza. Cara, o estudo com o que eu estava falando sobre telmisartana é o seguinte: teve lá o experimento com a pessoa que não usa telmisartana e o estímulo tal e a quantidade de hipertrofia ventricular esquerda que ela desenvolveu. E tem a pessoa que utilizou a telmisartana, o estímulo, o mesmo estímulo, e a telmisartana não, a losartana, acho que eu falei telmisartana, a pessoa que tomou a losartana teve o estímulo e, cara, a hipertrofia foi, tipo, no gráfico absurdamente menor do que isso. Então, cara, e por que não a losartana, então, Azul? Porque a telmisartana é a losartana, só que é da mesma família, vamos dizer assim, só que ela é mais tecnológica, ela ainda tem algumas ações metabólicas, tá? É um medicamento bem legal, cara, de estudar. Recomendo. Azul, você falou de remodelamento reverso cardíaco, certo? Modelamento reverso cardíaco, você pode fazer com inibidores da ECA, que ela é uma enzima. Deixa eu pesquisar aqui só. Pra não falar besteira. Enzima conversora de angiotensina. Vou explicar o que é isso. Losartana, valsartana,
telmisartana, eles são inibidores de angiotensina. Os inibidores dessa enzima conversora de angiotensina, ela age antes, tá, do receptor de angiotensina. São medicamentos como captopril, enalapril, ramipril, tudo bem, aí vamos começar. Esse é dos que podemos usar para remodelamento reverso cardíaco. Vai reduzir a pós-carga, porque a partir do momento que você age na angiotensina, você torna mais elástico o vasos e artérias, você torna ele mais flexível, aumenta o calibre, é por isso até que reduz a pressão arterial, e isso melhora a função do coração, ele trabalha mais folgado, tá? Não comprime, ou seja, a angiotensina está tensionando as artérias, e ela perde essa tensão, tá? Essa rigidez, e facilita a função do coração, tá? Aí temos os medicamentos mais tecnológicos, que, por exemplo, captopril era bem comum causar tosse, inclusive, que era um colateral. Então, às vezes, ficava impossível de usar. Aí tem os bloqueadores de angiotensina, losartana, valsartana, telmisartana. Todos são iguais, cara. Telmisartana, ele é mais difícil você ter uma hipotensão com ele. Então, por exemplo, se você tem já uma certa hipotensão, mesmo que periódica, ou a pressão normal, ele provavelmente não vai abaixar sua pressão arterial. Eu estou repetindo ele que eu falei de protetor, mas eu estou só reforçando aqui. Se você tiver pressão alta, ele regula, mas você vai usar ele com o intuito de que tem estudos com a losartana, que é da mesma família, com a telmisartana provavelmente tem também, se eu não me engano, eu já vi coisas desse tipo, para prevenir hipertrofia ventricular esquerda, tá? Então, ele também pode ser usado. Telmisartana tem comprovações de remodelamento reverso, losartana tem comprovações de remodelamento reverso. Beta-bloqueadores como bisoprolol, propanolol, atenolol, que são beta-bloqueadores. Lembra que eu já falei para vocês de clenbuterol, que ele é um agonista beta-2 adrenérgico, ou seja, ele vai agir lá no seu sistema nervoso central, vai acelerar ele por via dos receptores beta-2, tá? Ele é agonista beta-2 adrenérgico, então ele vai agir aumentando a sua adrenalina, aumentando as catecolaminas ali por conta disso, por isso você fica acelerado. Esse aqui enquanto ele é um agonista é o que ativa o clenbuterol, esse aqui faz ao contrário, ele beta-bloqueia. Então tem os beta-adrenérgicos, receptores beta-adrenérgicos, ele faz o bloqueio, tanto que esse tipo de antihipertensivo pode ser usado também para ansiedade. Muito comum usar atenolol para a ansiedade, muito comum usar propanolol para ansiedade. E também nessa função de remodelamento reverso, porque vai reduzir o consumo de oxigênio do miocárdio e melhorar a função ventricular, tá? Ou seja, você melhora a função, melhorando a demanda, oxigenando melhor o coração, tá? Espironolactona, pouca gente sabe disso. Espironolactona, ele tem uma ação poderosa antifibrótica, tá? De não deixar evoluir essa fibrose, tá? E ajuda demais. Tem comprovações e comprovações de remodelamento reverso cardíaco. E dapaglifosina, que é aquele remédio para diabético. Cara, esse uso aí é meio que off-label, tá? Tem algumas comprovações, mas é um uso meio que off-label. E é usado aí de uma maneira meio que não podemos bater o martelo de que realmente ele promove um remodelamento reverso, mas tem algumas evidências de que ajuda bastante, tá? Fitoterápicos, crataegos, melhora a contabilidade, só para você procurar, tá? Crataegos, melhora a contatilidade do coração, reduz a resistência vascular, assim como eu expliquei da angiotensina, mas o efeito dele não é direto, e tem um pequeno efeito
contra a arritmia. Berberina, mesma coisa, ele tem um efeito contra a arritmia. E como a berberina melhora também a função mitocondrial, ela vai melhorar a demanda energética do coração, facilitando o funcionamento dele. Resveratrol tem é um potente antioxidante, como todo mundo sabe, só que ele também é antifibrótico. Então ele melhora a função endotelial e vai ajudar a promover o remodelamento reverso cardíaco. Aí tem outras coisas também que pode ajudar, vitaminas, antioxidantes, tal. É lógico que cuidar do perfil lipídico. Se é o anabolizante que causou, parar com o uso de anabolizante. Só que você parar, você vai ter uma baixa testosterona e o certo é você entrar em reposição ou fazer esse tratamento para voltar ao seu eixo. Aeróbico sem resistência, aeróbico leve, tudo bem, vai melhorar. E lógico que uma boa dieta que não vá, além de alterar o perfil lipídico, causar inflamação ou causar qualquer disfunção, tá? Para melhorar, como eu já expliquei no outro vídeo lá, que não é o sal que causa a hipertensão, mas é de forma aguda, quando já está acontecendo a hipertensão. Se você reduzir o sódio, você tem uma queda na pressão. Então, você vai ter que fazer uma dieta de baixo sódio para você fazer isso. Azul, se eu deixar o coração assim mesmo, cara, se tem um coração que ele tá ficando rígido, que as câmeras dele, onde enche, onde bombeia sangue, ela tá menor, a parede mais espessa, cara, você vai ter um evento cardíaco. Não vai adiantar você se encher de cardio, você comer bem. Isso vai até acertar seus marcadores e pode ser que mascare o problema. Mas não vai resolver o problema. Então, cara, acompanhe isso aí, usa os protetores corretos. Esse é um dos únicos protetores que eu falo, ó, isso aqui você tem que usar, telmisartana, você tem que usar se você estiver fazendo uso de dosagem suprafisiológica. Você tem que usar. A única coisa que eu passo assim direto, que isso aqui pode ajudar muita gente, cara. Não existe fazer nenhum protocolo hormonal suprafisiológico sem protetor nenhum. Não existe, tá bom? Não existe. Então esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado muita gente aí, e se você foi ajudado, clica no curtir aqui, que isso engaja, leva essa informação para mais pessoas, se inscreve no canal, se você é grato ao meu trabalho, se inscreve. Preciso do contato das paradinhas aqui, ó, Landerlan, Oficial Farma, protetores tem na Oficial Farma, usa o cupom azul na hora de finalizar a compra. Quem precisar da consultoria, só me chamar aqui. Galera, já falei, vai usar hormônio por conta dessas coisas mesmo que eu explico em vídeo, faz um acompanhamento. Não tô falando isso para vender, não. Pode fazer um acompanhamento com outra pessoa, desde que seja alguém que saiba o que tá fazendo. Mas, cara, põe a mão na consciência. Se for usar hormônio, primeiro paga a consultoria com alguém. Ah, mas eu sou teimoso, não vou pagar. Aí, para você, o teimoso, tem um curso de hormônios e TPC aqui. Tem guia de treinos e dietas prontos para você que também que é teimoso, quer montar o próprio treino, a própria dieta. Já tem pronto aqui para você escolher, modelar em um manual junto. E guia de autoaplicação aqui. O ideal é que alguém te ensine a fazer uma autoaplicação, ó. Enfermeiro pode te ensinar, médico pode te ensinar, dentista, veterinário, biomédico, técnico de enfermagem. Cara, é amplo a gama de alguém desses você deve conhecer. Então, não só olha o vídeo, pelo menos a primeira aplicação ali, tem o guia de aplicação aqui, te ensina direitinho, mas esse aqui é mais avançado, tem todos os pontos, spots ali, como fazer, já a figura, tudo. Mas a primeira aplicação faça sempre acompanhado, tá? É o ideal. Você pode ver, fazer tudo certinho, dá certo, mas se você tiver só uma pessoa para passar a dica para você não errar, tá? E você que já é experiente em aplicação, quer fazer os spotzinhos, que ó, tríceps, dorsal, bíceps, vasto, deltoide, glúteo, peito, tem tudo aqui, ó, no guia de autoaplicação. Esses guias aqui, cursos já tão baratos mesmo, que é para ajudar vocês. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Forte abraço!